Os maiores vexames brasileiros no Mundial, lá do Storable Football. Hoje estou me preparando porque eu sei que vai ter o Santos aqui. Aquele 4x0 pro Barcelona que poderia ter sido mais, também poderia ter sido menos. A diferença no placar, se algumas jogadas tivessem dado certo. Enfim. É, Pode falar que é clubismo da minha parte, talvez seja, mas eu não acho que aquele 4x0 pro Barcelona seja uma vergonha, porque era é o melhor Barcelona da história, né? Podemos chegar nessa conclusão. O próprio Guardiola falou que aquela foi a melhor partida que aquele Barcelona fez. Eu não lembro se foi no ano ou se foi todo o tempo que ele foi técnico. Mas, pô, tava no auge. O Messi tava no auge, se eu não me engano, foi em 2011. Então foi no ano calendário que o Messi faz aqueles 91 gols em um ano. Que é bizarro, tá ligado? Então, pô, você vai jogar contra o melhor Barcelona da história, com um dos melhores técnicos da história, com um dos melhores jogadores da história, com esse jogador no auge, e você toma só 4x0, sendo que a sua zaga era Durval e Edu Dracena e o goleiro era o Rafael. Nada contra eles, mas você bater um lado com o outro é meio loucura. E sendo que, se eu não me engano, é naquele ano que o Barcelona mete 5x0 no Real Madrid. Que tem aquele lance clássico do Sérgio Ramos dando uma bicuda na perna do Messi, ele é expulso, aí acaba tretando e dando uma mãozada na cara, não lembro se é do Xavi ou se é do Puyol. Aí depois o Messi sai lesionado de campo assim, mancando, olhando pro placar, e tem o 5x0 lá e todo mundo do Real Madrid cabisbaixo e tal. Pô, a gente enfrentar aquele Barcelona e tomar só 4x0 pra mim não é uma vergonha, tá ligado? Se você tentar usar isso de argumento contra mim pra falar que o Santos passou vergonha no Mundial, não, não me estressa, tá ligado? Porque pra mim aquilo lá foi completamente normal e completamente aceitável, tá ligado? Eu já acho mais loucura tomar o 4x0 do City, que foi o caso do Fluminense, porque embora o City tivesse dominando ali os últimos anos a Premier League e sempre batendo longe na Champions, querendo ou não, pô, é o City contra o Barcelona, os jogadores daquele City são inferiores aos do Barcelona em geral, ainda mais pelo fator de não ter o Messi. E aquele jogo do Fluminense contra o City na final do Mundial tava sem o De Bruyne e o Haaland. E mesmo assim meteram 4x0. Enfim, pode falar que é clubismo da minha parte, não tem problema, mas eu não acho aquele 4x0 do Santos uma vergonha. O 8x0 no amistoso, talvez. O 8x0 no amistoso já é mais humilhante também. Embora não mude tantas coisas em questão de elenco e tal, por ser um 8x0, é foda. Eu acho que o 8x0 é o que deveria ter acontecido na final do Mundial, se fosse para ser mais realista. Pra mim deveria ser um 8x0 nas duas partidas. Felizmente foi só no amistoso, então essa vergonha aí fica menor. Mas enfim, bora pro vídeo que eu já falei pra caralho já. Olá, sejam muito bem-vindos a A mais mais um um vídeo. vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes. Deixa eu ver. Acho que eu lembro de todos aqui, né? Do Fluminense foi o 4x0 pro City. Do Palmeiras foi a eliminação pro Tigres. Do Galo foi a do Casablanca, eu não lembro qual é o primeiro nome do time, porque tem dois. Mas é o do Casablanca, que é o 3x1. O do Inter é o do Mazembe. O do Flamengo eu imagino que seja o do Al Hilal. O do Santos é o do Barcelona e o do Botafogo é o do Pachuca, tá? Foram todos recentes, Brasileiros curiosamente. em campeonatos mundiais. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E tá todo mundo viciado. Pô, eu tô vendo. Assim, eu não consigo ver todos os jogos porque eu trabalho, né? Vocês sabem, eu trabalho durante o horário dos jogos. E já é muita treta pra conseguir assistir um. Mas é muito bom, mano. Óbvio que não é uma Copa do Mundo de seleções, porque já é mais tradicional, tem mais história e tem muito mais peso. Mas tem tudo pra ser a segunda maior competição de futebol do planeta, tá ligado? De 4 em 4 anos, mostrando essa rivalidade entre continentes e tal. A Champions vai continuar gigantesca, só que o fato de ser todo ano acaba tirando um pouco daquele brilho, tá ligado? A Champions acaba, passa 2 meses e já tá começando outro. Agora, essa Copa do Mundo de Clubes foi uma puta ideia, mano. É um dos maiores entretenimentos que a gente teve nos últimos tempos de futebol.
E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim qual o maior fiasco brasileiro em um mundial de clubes. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não manteve o mesmo formato desde sempre. Sim. Muito pelo contrário. Se Sempre foi meio considerarmos bagunçado. aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. O Inter contra o Mancini. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, México, não era um clube da Conmebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes tinha o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Que golaço! Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final do Mundial. O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol, levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante, ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final para um time da República Democrática do Congo vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte. Aqui fudeu já. Logo no ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Em junho, já estava definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extrema. Esse Barça, mano. Meteu 4-3 no Arsenal, 6-1 no Shakhtar, o Shakhtar foda-se, 3-1 no Real Madrid. Não lembro se era o Real Madrid do Mourinho, mas era o Real Madrid. E 3-1 no United na final, mano.
Real Madrid esse que tinha metido 5-0 no Tottenham, 4-1 no Lyon. Caralho, o Manchester. Cara, o Schalke chegou na semifinal, que loucura. Cara, o Schalke. Mano, o Schalke meteu 7-3 na Inter. Que loucura, cara. Não lembrava disso aqui, não, mano. O United ganhou do Chelsea, pá. Porra. Extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na Vamos ver comemoração se o do título da Barcelona é tudo isso Libertadores, o mesmo. lateral Léo deu a seguinte declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos vencer isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro lado, o Barcelona enfiou 4 no Al Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Que Pô, que lambança, gol hein, foi goleirão? esse, mano? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. Pô, ninguém que chegasse na final seria favorito. E digo mais, pode falar que é clubismo novamente, mas qualquer time que foi campeão da Libertadores nos últimos anos, né, depois do Santos, nenhum deles conseguiria ganhar ou empatar desse Barcelona. Nenhum. Pô, você pega o Flamengo em 2019, que era uma máquina, empatou com o Liverpool, empatou não, tomou 1-0 do Liverpool, que era um baita time, mas se você compara aquele Liverpool com esse Barcelona, não existe, tá ligado? Palmeiras com o Chelsea, mesma coisa. Pô, se você pegar qualquer um desses times brasileiros que ganharam e joga e bota eles pra jogar contra esse Barcelona, era ataque ou igual. Não sei se 4-0, porque o forte desse Santos não era a defesa. Talvez ficasse num 2-0, num 3-0, mas todos perderiam pro Barcelona. Eu não digo, inclusive o próprio Corinthians que ganhou do Chelsea. Mas eu não sei, eu só não digo que são todos do século, porque talvez o São Paulo de 2005 fosse, o Inter de 2006 que ganhou do Barcelona fosse, e talvez ganhasse nesse caso. Mas esse Barcelona aqui, pô, era A expectativa era era toda em impossível, cima mano. do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. O que houve foi um verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Esse Com gol, certeza mano. o Léo Caralho. teve sua pergunta respondida. Foi a maior goleada em uma final de mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2000 Pô, esse Barcelona, mano. Valdez, ok. Puyol, Piqué e Abidal. Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas. Cara, o Dani Alves jogou no ataque. Que loucura. Thiago Alcântara e o Messi, pô. Caralho. 2011 para o Santos seja abismal. Aí você vai pro Santos. Rafael Cabral, Bruno Rodrigo, Dracena, Durval e Léo, Henrique Arouca, Danilo, Ganso, Neymar e Borges. Não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. Caralho. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona e levou o jogo para prorrogação. Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi Ok. empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá certo que ele não deu nenhum chute ao Caralho. Caralho. 20 chutes a 1, 7 no gol a 0. 66 de posse de bola. Caralho. gol. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder de 1-0 do que levar 4. Por isso, Eu não acho. Eu não acho. Eu não o acho. Santos de 2011 vai entrar no quarto nível da nossa lista. Ok. Justo. Justo. Ó. Do Inter tá no vexame. Eu acho que o vexame supremo ele vai escolher só no final. Eu acho. Eu acho que o do Inter briga pra ser o primeiro. Por não ser pra um time europeu, foi pra um Mazembe, sendo 2-0 e tal. O Santos tomar um 4-0 é uma bosta você tomar um 4-0? É. É pior ainda se tomar 4-0 numa final? É. Mas era o maior Barcelona da história, pô. Não tem como. Eu não acho, que nem eu falei no início do vídeo, eu não acho que o do Santos seja vexame. Entre todos aqui, pra mim o do Santos é o menos vexatório. De novo, pode falar que é clubismo e eu tô tentando não ser clubista. Mas o Atlético cair pro Raja Casablanca é maluquice. O Palmeiras cair pro Al-Ahly, o Tigres ali, é maluquice. O Flamengo cair pro Al-Hilal, que eu acho que já tinha uma certa grana, mas não, os investimentos não eram tão altos quanto o Al-Hilal de hoje. É maluquice. O Fluminense tomar um 4-0 do City sem o De Bruyne e o Haaland
é, pô, é foda. E o Botafogo cair pro Pachuca também é a mesma coisa. Pra mim, esse do Santos e Barcelona é o menos vexatório. Com total Não é respeito. nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final de Mundial. Atlético Mineiro. Pulamos para 2013. O representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos, ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior Foi e 3 fez a 1, né? 3-1 no Atlético Mineiro, com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Caralho. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo não era com um o time campeão. que sequer campeão continental Exato. tinha sido. Apesar disso, o Marrocos é uma região mais tradicional no Pô, é embaçado. Pra mim fica muito pau a pau com o do Inter. Eu não consigo colocar nem acima nem abaixo. futebol, Tá e o ligado? Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Palmeiras 2020. Depois de Maldito 2013, Breno Lopes. houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na Caralho. semifinal. Cair pro Em time japonês é 2018, o River uma pica. Plate caiu precocemente para o Al Al Ain Ain. dos Emirados Árabes. Caralho. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados chegaram e na voltaram final. para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, Na existe pior aqui um final, fator né? muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano, ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra Eu ia falar que era parecido com o caso do Botafogo, mas acho que o do Botafogo não foi a final da Libertadores que foi perto. Eu acho que foi o jogo que valia o título, que acho que era contra o Inter, se eu não me engano. Que aí ele joga contra o Inter num dia e não dá nem uma semana ele já tava jogando contra o Pachuca. Mas aí a distância da final da Libertadores pro Mundial talvez tenha sido maior. o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá pra passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly É do verdade, Egito, o Palmeiras e o jogo não saiu perde do pro 0 a 0, Al-Ahly, né? levando a decisão para as Caralho, é verdade, eu não lembrava. Eu só, o único jogo recente de brasileiro contra o Al-Ahly que eu lembrava era a disputa de terceiro lugar do Flamengo com o Al-Ahly, que aí, se eu não me engano, o Flamengo ganha. Não sei se é 5-3, 5-2, eu acho. Eu não lembrava dessa disputa de terceiro lugar do Palmeiras. E nem que o Palmeiras tinha caído. Caralho, mano. Aí é penalidades, vergonhoso. onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a O Al-Ahly que reencontrou o Palmeiras essa semana, tomou 2-0. medalha de bronze. Dessa forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por Caralho. conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas,
o marco de pior campanha brasileira na Eu acho. história em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio. Eu deixaria em passou de vergonha. proporções bastante consideráveis. Pra mim, fica numa linha bem tênue, quase no nível do Atlético e do Inter, mas eu ainda acho que é um que fica atrás, tá ligado? Do Inter e do Atlético estão na frente. Flamengo 2022, Paulo Hilal. Em 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e Eu acho que vai conquistou ser sua esse que terceira ele vai estrela pôr de forma como invicta. que não é Na vexame. comemoração mais do que Eu merecida, acho. o até então vice-presidente de futebol Verdade, teve a provocação, né? Do Real Madrid, pode esperar. do Caralho. Flamengo, Marcos Bons Braz, tempos. decidiu puxar o canto Real Madrid pode esperar. E o Real Madrid tá esperando até hoje, moleque. Seria icônico se o Flamengo enfrentasse o Real Madrid nesse Super Mundial agora e ganhasse. Aí o tempo inocentaria Marcos Braz. É a cara do Davi Luiz. Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no Sim. pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruz-maltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito É disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas em na 22 época, era o melhorzinho Nossa, velho. Abdullah Al-Mayyouf, Abdulhamid, Young, Ali Al-Bulaihi, Aldalsari, Cuejar, que eu acho que é o mesmo que tá no Grêmio hoje. Esse Carrijo é o Carrijo do Corinthians? Caralho. Vieto que foi muito ventilado na maioria dos times brasileiros da época e acabou assinando sei lá com quem. Cara, tem 2 Aldalsari no mesmo time e do mesmo lado do campo. Um é lateral, o outro é ponta. Marega e Galo. Pô, esse time aqui. Retiro o que eu disse. Esse aqui não pode estar na categoria de não é vexame, pô. Que nem eu falei, eu achava que esse Al Hilal aqui já tinha uma grana, mas que não tanto quanto hoje. Mas esse time aqui não existe, pô. Do time inteiro, dos 11 titulares, você só conhece 3. Que é a trinca aqui de meio campo aqui, pá. Porra, surreal isso aqui, esse mano. time era o Vieto. E pra quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, É acabou verdade. que E o time vamos era o voltar aqui no Vieto, do Jorge Flamengo. Pera aí. Jesus, entre outros. Mas na época, Flamengo o de melhorzinho 22, que não era a máquina de 2019, mas que era um puta time. O Santos no gol não é muito seguro, convenhamos. Mateus. Pera aí. Mateuzinho também não. Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Eu acho que. Não sei se nessa época aqui o Ayrton Lucas vivia a melhor fase dele. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Do ataque aqui, fudeu. Mas dos volantes, o Gerson também não. Metade do time era uma pica, metade do time era meh. Mas ainda assim não existe perder pra esse Al Hilal aqui, pô. Não existe, não existe, desse não existe. time era o Vieto. Caralho, o técnico era o Ramon Dias, mano. Então realmente deve ser o Carrillo do Corinthians. Provavelmente o Ramon Dias deve ter pedido ele quando foi pra lá. E pra quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, acabou tendo um choque de realidade. Caralho, 3-1. Com 2 do Aldalsai e 1 do Vieto. Ao ser derrotado pelo E 2 do possante Pedro. Al Hilal por Caralho. 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2022, infelizmente, já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações. Acho justo. Acho justo. A campanha do Palmeiras foi pior, mas a do Flamengo, além de ser para um time que o elenco era muito inferior e de uma liga que ainda não era tão conhecida quanto é hoje, embora ainda assim não seja uma liga muito forte, é... Ok, justo. Eu acho justo. Eu acho justo. Nas semis. Do Fluminense. O do Fluminense eu acho que talvez esteja na mesma prateleira do Santos.
por ser um 4-0 na final e tal. Embora, que nem eu tenha falado no início do vídeo também, eu acho que seja um pouco mais vexatório, porque você não tinha se não fossem os dois principais jogadores do time, que eram o Haaland e o De Bruyne, eram dois dos principais jogadores, tá ligado? Principalmente nessa temporada que o City ganhou a Champions, embora o Haaland tenha sumido nas fases finais, essa duplinha de De Bruyne e Haaland, durante o ano todo, foi uma pica. Foi uma No pica. ano seguinte, 2023, foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube, e as expectativas para o Mundial eram altas, ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso, mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Assim, eu tenho que admitir, a galera tava realmente muito empolgada pra ver esse jogo, pra ver o que o Diniz faria, tá É, ligado? todo Se alguém achava que ia ganhar, era maluquice. suspense durou cerca de 40 segundos. O City É logo abriu verdade, o né? placar, O primeiro saiu nos um 40 erro na segundos. saída de bola, e o jogo que já era difícil ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. Justo, justo, justo. Botafogo e Pachuca. Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Eu imagino que vai ficar no meio termo, porque foi eliminado pro time do México. Ah, não, mas aqui o... Foi nas semis? Eu acho que foi nas quartas, né? Eu acho. Aí é foda. Tá, deixa o vídeo seguir pra Assim ver. como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube Era isso brasileiro mesmo. entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África, Ásia É Pacífico isso mesmo. Eu acho que é o vencedor da Champions, se pá, já entra na final, eu acho. na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante Então o europeu, Botafogo cai que nas tem vaga quartas. cativa. Caralho, aí é a Porém, pica. aquele ano de 2024 para o Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado. O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. 3 dias depois. Eu errei meu time, então. Achei que tinha sido contra o Inter, foi contra o São Paulo. Mas realmente foram 3 dias depois. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca, 3-0 fora o baile. O clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. Por isso, ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio. Justo, por um concordo com tudo aqui do vídeo. Pelo menos até esse momento aqui do ranking eu concordo com tudo. Pra mim estão nas prateleiras corretas. simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Conclusão. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo, porque tomar 3 do Justo. Pachuca é sacanagem. Justo. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora É que, tipo, o do Botafogo foi a pior campanha. A do Palmeiras tinha sido a pior campanha até então, mas você perder para um time mexicano e para o time africano na mesma edição é uma pica, tá ligado? E o do Flamengo talvez tenha sido pro pior time.
Porque, que não eu falei, tipo, tinha 3 jogadores ali ok, mas o resto do time era completamente desconhecido. Se você me falar que o resto daquele time, com jogadores da Arábia, que eu, se eu não me engano, tinha a regra lá de quantidade de estrangeiros. Se você me falar que aquele time é melhor, que aquele time é. Não, pera. Se você me falar que aquele time é melhor que o Tigres, pô, não é. Que o Al-Ahly, provavelmente não é. Melhor que o Pachuca também não deve ser porque o campeonato mexicano é mais forte. Pô, então é a pica. Tipo assim, é a pica. Agora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, pra decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha Acho que o sido do um Mazembe é choque, pior. o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, Verdade. é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro na história dos mundiais é seu. O Inter pode comemorar. Finalmente foi campeão, pô. O Inter que, assim como o Santos, se eu não me engano, são os campeões de vice, pelo menos no Brasileirão. Eu acho que o Inter tem 8, o Santos tem 7 vice de brasileiro. Pelo menos o Inter ganhou alguma coisa. Olha só. Nem isso o Santos tá ganhando. Pode comemorar, torcedor colorado. Pode comemorar. Bom, rapaziada, com isso vamos encerrando o vídeo desse mês. Espero que tenham curtido. Vamos ver agora se no Mundial entra mais um time brasileiro nessa infame lista. Eu espero que não. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo, hype ele e comente sugestões caso tenha alguma ideia legal. Por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto. Pô, vídeo bom, vídeo bom. Como sempre, o Storyboy é sensacional. Cara, eu concordei com tudo ali. Eu acho que eu concordo que a do Inter foi a maior. A do Atlético, pra mim, realmente fica uma prateleira à frente das demais que sobraram. Botafogo, Flamengo e Palmeiras, pra mim, realmente estão no mesmo nível ali. A ordem eu não sei se mexe muito. E a do Fluminense e do Santos também, pra mim, fica bem equilibrado. Que nem eu disse, se tivesse que botar alguma delas em não é vexame, eu colocaria a do Santos. Por ser pra um time maior, com um dos melhores jogadores da história no auge, e todos estavam em campo. O do City é um time menor, era um puta time também, mas estava sem os dois principais jogadores ali. E talvez ele. É que eu não sei também, eu não lembro como foi o jogo do Santos contra o Barcelona, se o Santos tentou ir pra cima ou não. O do Fluminense até tentou, e assim, em uns minutos ou outros ali até conseguiu, mas no fim não se traduziu em nada. Então, mas eu acho totalmente plausível que os dois estejam ali acho que foi Climão a prateleira, né? Eu acho que tá tudo tranquilo. Concordo com tudo, mano. Não discordo de nada. Eu acho que não vai ter nenhum brasileiro que possa entrar nessa lista nesse ano, porque todos os brasileiros são líderes do grupo nesse momento. A não ser que aconteça algo muito louco e algum deles caia na primeira fase, que é a de grupos, que aí sim talvez tenha motivo, mas eu acho que não. O Palmeiras eu acho difícil que perca pro Inter Miami. Eu acho que, assim, o Palmeiras tem totais condições de ganhar. Mas eu não sei se o Messi vai arranjar outro gol de falta do nada que nem ele fez no jogo contra o Porto. Mas eu acho que no mínimo o Palmeiras empata com o Inter Miami. Se ele empatar, ele tá classificado, então já era. O Flamengo já ganhou dois, provavelmente vai ganhar o terceiro, vai passar como líder também. O Botafogo ganhou do PSG, o que é surreal. E, pô, se conseguiu ganhar do PSG, tem tudo pra segurar um empate contra o Atlético de Madrid e ir pra segunda fase como líder ainda. Então, acho que o Botafogo também vai passar. O Flu ganhou do Wilson HD no final do jogo ali, arranjando 2 gols. Mas passou, isso que importa. Empatou com o Borussia. E o último, eu acho que, por mais loucura que pareça, talvez o do Flu seja o mais plausível de cair. Porque eu não assisti o jogo do Mamelodi Sundowns contra o Borussia, mas foi um 4-3. E as pessoas que eu vi que assistiram comentando sobre falaram que o Mamelodi joga muito bem pra um time de nível inferior, tá ligado? Eu acho que talvez pode acontecer a zebra do Fluminense perder ou até empatar de repente, sei lá. Mas eu acho que ainda assim o Fluminense tem total condição de passar. Então eu acho que
se nenhum deles cair na fase de grupos, tá tranquilo. Quem poderia se dar a esse direito de cair sem ser vexame era o Botafogo, porque caiu no grupo com 2 europeus, sendo um deles o campeão da Champions. Mas aparentemente não é isso que vai acontecer, então tá tranquilo. Qualquer um deles que cair nas oitavas, dependendo do time que for, eu ainda assim, mesmo que seja pra um time de prateleira menor, eu acho que é plausível, tá ligado? Porque a gente já viu que as condições nesse Mundial estão bem equiparadas, seja de europeus, de sul-americanos, de times da Ásia, da América do Norte, enfim. Tá tudo relativamente equilibrado. Uns destaques aqui e ali, mas eu acho que tá tudo dentro do correto. Pra mim, passando da fase de grupos, qualquer brasileiro que cair a partir das oitavas tá aceitável, tá ligado? Nenhum deles vai ser vexame. Então, eu acho que, infelizmente, nenhum deles vai encabeçar essa lista, pelo menos por enquanto. Agora, o que vai acontecer com quem ganhar a Libertadores e aí ter que enfrentar esse PSG do Luiz Henrique, se continuar nesse ritmo, no final do ano, né, no Mundial normal, no Intercontinental, sendo no nosso final de temporada, aí vai ser uma pica. Aí talvez tenha potencial pra dar ruim, mas aí também é muito. É jogar muito pro futuro e aí eu prefiro esperar. Mas que existe essa chance, existe sim.